Boa tarde, começamos o Bem-vindos de hoje com o projeto Sul da Língua, cruza a leitura, o canto, a música, a dança e a tradição oral, com o objetivo de dar voz à palavra. É um prazer ter ao meu lado Ana Paiva, fundadora do projeto, e também Ariel Pinheiro, ativista visual. Olá, muito bem-vindas. Olá. Obrigada por estarem connosco hoje, Ana, mais uma vez. E a verdade é que nós já tínhamos anunciado da primeira vez que nos encontramos que este projeto iria começar e já lá vão 4 edições. Sim, sim. Uns largos meses, quase meio ano, se não mais. Sim. Recorda-nos então o Sul da Língua. O que é exatamente? Sul da Língua é um projeto que nasce de um desafio e de uma provocação da Madalena e da Sofia, do Espaço Beleza, que é já uma embaixada quase da cultura africana em Lisboa, e de uma provocação de criar noites no Beleza, que é um espaço de vida noturna e de música e de dança, noites dedicadas à palavra e às vozes da literatura e da tradição oral. Mas Sul da Língua remete-nos a um espaço geográfico a sul, neste globo. Andamos à procura de uma ideia de sul, de um sul que é a África, mas que também é um espaço de memória, ou seja, o sul da língua é exatamente a oralidade e também um lugar de resistência, um lugar de chamar a atenção para uma identidade que muitas vezes não tem tanta projeção, ou tempo de antena, ou espaço de se manifestar. O sul compreende tudo isso. Mas também é uma história, uma memória que está nesta tradição oral, que não está em documentos, não está em uma forma física, não é verdade? Que é preciso contar. Sim. De geração em geração ou não. E de coração a coração e presencialmente, não é? Voz a voz. E também esses espaços de partilha são cada vez mais importantes. E é preciso dar ênfase também a espaços como o Beleza que se abrem a criar este tipo de projetos, que não são fáceis, não é? De montar e de se afirmar. Já nos contas um pouco mais. A Ariel Pinheiro também está connosco e desde o início que se juntou ao projeto. Sim, nós juntámos-nos. Eu trabalho mais a parte da imagem, porque andei a trabalhar também a parte da memória, do esquecimento em relação ao tempo, mas eu trabalho mais a nível de vídeo, de imagem fotográfica, instalação. Trabalho a imagem no Sul da Língua, para além do registro, é mais uma reflexão, porque o Sul da Língua são performances de contadores de histórias, de cantores, cantadeiras, e é uma reflexão através também da expressão facial, da expressão corporal, do que é que o corpo diz, o que é que vai para além também do que se ouve, porque ao ouvirmos uma história contada, por exemplo, pela Ana Sofia, uma pessoa não ouve só, vê e vive a história, personifica também e reflete sobre o que está a ouvir e imagina. É toda uma vivência. E que completa, no fundo, não é? Sim. Não é só as palavras que exatamente. Mas já se conheciam? Como é que foi juntar o trabalho uma da outra neste projeto? Nós já nos conhecíamos, fomos-nos conhecendo. Mas eu comecei-me a apaixonar pela Ariel quando a ouvi falar. Também ela conta histórias. Objetivos. Ela conta histórias, ela acha que é só com as imagens, mas ela conta histórias. Esta maneira de conseguirmos casar a narração oral, contar histórias que provoca no espectador, no ouvinte, a possibilidade de fazer o seu próprio filme interior e de ver construir as suas imagens. E eu encontro uma sintonia muito grande entre essas imagens que eu evoco e aquilo que vejo no produto dos trabalhos da Ariel. Portanto, acho que há aqui muita sintonia para trabalhar.
mas somos bebés. Estamos a criar uma rede de memórias comuns e o Sul da Língua é um ponto de encontro entre nós as duas, mas também entre muitos outros E eu tenho artistas. visto aqui algumas fotografias, por exemplo, aqui este contador de histórias de Cabo Verde, recorda-me o nome? Esta maravilha de Adriano Reis. É o Adriano Reis, mas já há pouco vi a Carla Fernandes, a Luzia, que é do Brasil. Sim. Todos eles têm histórias para contar. E temos, ao longo destas 4 edições, tentado sempre ter pessoas diferentes que tragam as suas próprias histórias, dos seus lugares, os seus textos. Portanto, todos eles, da Herança do Ouvido, trouxeram textos autorais, poesia, de resistência. E portanto, gostamos de criar esta sinergia entre várias ideias de Sul e várias abordagens deste universo da oralidade. Mas é possível perceber que temáticas foram essas? Falavas-te de resistência. Sim. Que histórias são estas, no fundo? E são histórias que já foram contadas há tanto tempo que ainda hoje têm esse significado, essa importância. Sim. Também histórias contadas com música, de grandes poetas e já consagrados, e o Rolando, por exemplo, que é um autor, o Bilan também, cantautor. Sim. Histórias de tradição oral, que apresento eu, o Ângelo Torres, o Miguel Sermão, o Adriano Reis, contos de autor, poesia. Histórias cantadas, as cantadeiras, as bambarãs. Vi Celina Pereira também. Celina Pereira, grande embaixadora, já esteve algumas vezes e é grande cúmplice do projeto, mesmo em termos das opções estéticas. Vemos aqui. Lá está. Mas nós temos aqui imagens das primeiras 3 edições. Vamos ver, já voltamos à conversa. As 3 edições do Sul da Língua estão compiladas no vídeo, que vamos agora mostrar. Projeto Família, ela foi para Beira do Rio, e chegou na Beira do Rio e começou a dançar a Beira do Rio. Começou a dançar sozinha, mãe. Solidão que se ouve na ausência de palavras para se dizer o que se sente. Um gredão, um abraço, um lixo. A minha beleza é ancestralmente bela. Que luz de ser cruz está fuscada. Se você sentir tá de perto, fita, canhota, borboleta, espalha. Esconjura. Mas quando é também lá longe, bogado já oi. Não desejarem ser o que importa. E num poema de assombro. Fita, canhota, borboleta, espalha. Esconjura. Não cara morro feio de bombom para meter medo. Estamos de volta e, de facto, vimos caras muito conhecidas, o Bilan agora no final, mas já aconteceu uma 4ª edição depois, não é, Ana? Sim, aconteceu. E aqui, novas caras, já sempre novos artistas em palco. Sim. Desta vez, este último foi um formato um bocadinho mais reduzido, com menos convidados, e foi num dia muito especial, no dia 18 deste mês, assinalando o Dia Nacional da Cultura Cabo-Verdiana. Sim. E o nascimento de Eugénio Tavares, portanto foi especial, foi bonito. Mas a ideia de ser periódico, de 3 em 3 meses,
por alguma razão? Sim, para nos dar tempo de preparação. E eventualmente até poderemos fazer ainda com mais meses de distância, para realmente podermos maturar também e pensar em novas formas de encontro. Queremos sempre arriscar. Todas as edições foram diferentes e foram sempre um risco no fio da navalha, e isso interessa-nos como projeto experimental. Exato. Nós tentamos sempre experimentar outras abordagens, outras expressões, outras pessoas que também não têm tanta voz, que não estão no ciclo, porque se formos a ver é um ciclo que vai fechando e queremos sempre abrir um pouco mais o braço. Qualquer pessoa tem alguma coisa para contar, ou não? Exato. eu, por exemplo, eu trabalhei muito com base na minha bisavó. Os estudos que eu fiz de memória foi com base na minha bisavó, que falava muito com ela, ouvia a costurar. E acho que toda a gente tem a sua história, tem o seu passado, que depois vem tudo ao de cima nas gerações futuras. E é possível transcrever tal e qual essas memórias? Impossível. Quem transcreve dá sempre o seu pedaço de si. Isso também é uma beleza, não é? Por exemplo, eu a falar da minha avó vou sempre dar um bocado de mim. Mas acho que também é um encanto. Mas esta tradição oral é uma ciência que acaba por ser bem recebida aqui no meio, mesmo na Academia das Ciências Sociais. Cada vez mais se começa a dar ou não mais importância a esta ferramenta para a recuperação dessa memória coletiva. Exatamente, é uma ferramenta, e acho que também tem que cada vez mais criar-se um espaço de ouvir, porque cada vez menos as pessoas ouvem e conseguem estar ocupadas simplesmente a ouvir. Têm que ter sempre outro estímulo visual ou qualquer coisa. Mas acho que hoje em dia as pessoas têm que parar e ouvir o outro, ouvir o que nos rodeia. Acho que é cada vez mais importante. Este material que tem estado a recolher, depois ficará disponível? É possível mais tarde, um dia, editarem, publicarem? É possível, sim. Bom desafio. Já pensámos sobre isso, mas com tempo. Com tempo. Queremos para já testar-nos e perceber como é que podemos criar uma relação com o público. O público destas 4 edições tem sido sempre muito diferente e acho que ainda precisamos de mais tempo para perceber que grupo, que comunidade é esta que se pode juntar. Porque uns vão pela música e depois são surpreendidos a ouvir declamação de histórias. Exatamente. Outros vão pela poesia e depois acaba por ser assim um misto de arte. E então temos pessoas que vêm por uns, outras que vêm por outros e já tem acontecido pessoas que se conhecem através do Sul da Língua e que começam a fazer circuitos culturais noutros espaços da cidade juntos. Vocês são os que seguem a poesia, vocês são os que seguem este artista. Então é interessante, porque acho que estamos realmente a criar um pequeno movimento de cruzamento, de áreas. De coisas novas que nos surpreendem sempre. Estamos sempre, não esperava isto. Mas com foco nos contos tradicionais africanos. Sim, essa é a base, é o pilar, é a raiz. Mas é a raiz muito por minha iniciativa, porque o meu repertório é de tradição oral portuguesa e dos países lusófonos. E depois tudo se vai misturando e cozendo. Aliás, lembro-me bem da última vez que estiveste, leste-nos aqui parte de um texto da Paulina Chiziane. Mas há outros atores, uma nova geração também, ou vão sempre buscar os poetas maiores, os escritores consagrados? Não, vamos trazendo, como a herança do ouvido, os próprios a escreverem, os cantautores, bastante. Uma grande surpresa que foi o Costa Neto, um grande músico consagradíssimo e que nos revelou os seus poemas. Ele é um grande poeta que ainda não foi publicado. E ele leu a sua poesia. Vemos aqui. A ler a sua poesia. E a partir deste Sul, começámos os dois a falar mais sobre esta questão da sua escrita e dele sentir que talvez o Sul da Língua tenha sido um espaço para expor publicamente, para ele próprio ler a sua poesia e ver a dimensão que pode ter e talvez despertar uma vontade de publicar, de partilhar.
Uau, interessante. Temos que convidar também o Costa Neto nesse Grande contexto. Costa Neto, sim. Mas agora preparas-te, Ana, para viajar até Cabo Verde. Sim. Vou até Cabo Verde com o Adriano Reis, com o Ângelo Torres e com a Clara Haddad, são contadores de histórias, e vamos para o Mindelact. Primeira vez neste grande festival de Primeira teatro. vez. Um grande, talvez o maior festival de teatro de toda a África. Arrisco É a a concordar. 23ª edição. E este ano acolhe pela primeira vez o CISE de Cesária Évora e Ciclo Internacional de Contadores de Histórias. É a primeira vez que se vamos, insere primeira vez, exatamente. esta categoria. Sim, é uma aposta forte. A Clara Haddad do Brasil, embora viva em Portugal, no Porto, o Ângelo Torres, a representação de Tomé e Príncipe, eu e o Adriano, cabo-verdiano, e eu, de Portugal. E esta ideia de podermos, dentro do Festival de Teatro, reservar um espaço para a oralidade é incrível, é fabuloso. Volto agora à conversa com a Ana e com a Ariel, elas que nos têm estado a falar aqui do projeto Sul da Língua. É o Sul da Língua que estará também, em parte, representado no Festival do Mindelac, que vai decorrer agora entre 3 a 11 de novembro, em Cabo Verde. Arrasta-se o Sul da Língua, mas nós vamos contadores individuais. Vai um projeto meu e do Adriano Reis que se chama Bulibaça, que é sobre esta ideia de cabaça e do mundo e dos contos dentro de uma cabaça que viaja todo o mundo e da palavra partilhada. E vamos estar em escolas, vamos a Santo Antão, São Vicente, Praia. Uau! Vamos fazer Primeira um vez bom para ti percurso. também, Ana, visitar as ilhas? Primeira vez não é, já é a terceira vez que visito as ilhas. Mas ainda falta muito para visitar e para conhecer. É uma paixão, Cabo Verde. Também a Ariel conhece Cabo Verde. Conheço E bem, Cabo Verde, um bocadinho. mas também Mindelo. Mindelo e Santo Antão, essencialmente, sim. São ilhas muito culturais. Muito culturais, muito diferentes e há sempre um bocadinho mais a explorar. É incrível, há sempre qualquer coisa nova a acontecer e espero voltar lá. Houve a oportunidade de fazer esse registro, seja por fotografias, por Sim, vídeo claro, também. sempre. Eu ando sempre com a câmara fotográfica atrás, de vídeo é mais difícil. Eu tenho algum pudor em mostrar, em filmar as pessoas assim, à paisana, mas em princípio, se tudo correr bem, irei para lá fazer o meu trabalho de campo sobre os mandingas, que é um projeto colaborativo, etnográfico, pesquisa etnográfica, que grupo carnavalesco? Sim, que começa todos os domingos, desde o passagem de ano até fevereiro, até ao carnaval, todos os domingos saem os mandingas e é uma expressão cultural que tem ganho cada vez mais expressão. Hoje em dia são dezenas, milhares de pessoas que saem à rua. Mas é o mesmo, ou tem alguma similaridade com um grupo étnico, o Mandinga de Guiné-Bissau? O que eu vou estudar é a relação dos mandingas com a africanidade de Cabo Verde, porque os cabo-verdianos tingirem os seus corpos de negro e enfeitarem-se dessa forma. Qual é a relação com a africanidade, a proximidade, porque Cabo Verde é um país muito crioulo, muito mestiço, muito misturado, e até que ponto é que isso é uma reivindicação da sua africanidade? Pronto. Muito interessante. E isso depois vamos poder ver através de um documentário, que sei que é outra paixão. Sim, talvez, possivelmente. Vamos ver qual é que é o objeto, se será uma exposição, porque acho que depende do que é que uma pessoa encontra, como é que se expressa, que materiais é que vai recolher e de que forma é que eles terão no final. Ficamos a aguardar. Também encontrar a forma de devolver isso à comunidade que nos alimenta, não é? Claro, há sempre um compromisso. O melhor formato para devolver isso, não é? O espelho. Exatamente. Mas a Ana também mantém o projeto que nos deu a conhecer da primeira vez, a contaria. E aí também é muito a tradição oral em Portugal. Em Portugal. Mas a contaria é um lugar de encontro de muitas culturas. A Moraria é um bairro histórico, por isso. E aquilo é um lugar de comunidade, é gratuito
e é regular, portanto... Também celebrou 2 anos, 2 anos, recentemente. exatamente. 2 parabéns. anos de contaria, muito obrigada. Uma grande festa. Acontece à última quarta-feira de cada mês, é regular e é um espaço para contar e ouvir. E aí vai-se criando uma corrente, um fluxo de público. Portanto, é o trabalho de sapa, é o trabalho de manter e de chamar a atenção para esta prática, para este ofício de contar histórias. Há cada vez mais pessoas a contar histórias ou tem sido assim uma... Eu acho que há cada vez mais vontade de partilhar as nossas histórias de tradição oral, mas as histórias de vida das pessoas. Porque toda esta questão, e também que a Ariel está a falar, de ir recolher, a cultura tradicional não vive separada da vida das pessoas. Portanto, as pessoas não são objeto de dissecação e de estudo, é preciso sentarmos com elas, vivenciarmos, tocarmos, realmente deixarmos-nos afetar, encantar e chorar com as pessoas. Senão não conseguimos realmente entender a essência daquilo que estamos a trabalhar. Ora bem, grandes histórias que se vão revelando também nessa partilha, histórias de pessoas que foram heroínas, pessoas que preenchem esse imaginário que pertence a todos. Sim. E eu vou encontrando, e acho que todos nós que trabalhamos nestas áreas da memória, que as histórias de vida das pessoas batem tudo. Não há nada mais interessante, não há nenhum romance, nenhum autor mais interessante do que realmente as histórias de vida que as pessoas nos contam. É imbatível. A vida supera qualquer forma de arte. A gente anda atrás de tentar, mas a vida é muito poderosa. E termos o espaço de nos sentarmos e perguntarmos como é que foi, como é que é a relação das pessoas com o espaço, com as suas memórias, com os seus imaginários é muito forte. Existe um movimento mesmo de narração oral contemporâneo aqui em Portugal? Sim, existe. Existe no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro. Aqui em Portugal existe há quase 30 anos e foi iniciado pelo António Fontinha. Nasceu em Angola, é um luso-angolano. Veio muito pequenino. E foi o António Fontinha que começou aqui em Portugal a desbravar este caminho e a contar histórias, como ele diz, por brincadeira, porque há alguém que pede para ouvir uma história e a gente conta. Nesta relação com o ouvinte, e começou a abrir um caminho de profissionalização do ofício de contar. Ofício. E todos nós que vamos a seguir, portanto, depois ali o Ângelo, o Torres, e começaram também com contos portugueses e africanos, isto nos idos 90 e portanto foi-se abrindo um caminho. Agora vamos todos atrás, porque antes do António Fontinha ninguém pensava que um contador de histórias pudesse viver de andar de um lado para o outro, a contar histórias, a partilhar histórias. O Adriano Reis sempre nos disse que era assim que ele vivia. Exato. Exato. Ele é um exemplo. Muito obrigada por terem vindo, obrigada por nos porem a par do projeto Sul da Língua, que vai continuar, portanto agora o próximo será daqui... Em dezembro. Em dezembro. Em dezembro, no dia Estamos 20 todos de dezembro, todos convidados. Vai ser uma grande festa, porque vai ser durante a semana de aniversário do Beleza. Uau. Portanto, apanhamos essa cauda do cavalo e vamos por aí fora. Muito obrigada, boa viagem então amanhã, boa participação também no Mendelac. Obrigada, Ariel, por estares connosco. Muito obrigada. E até breve. Obrigada.